Se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como pode então Maria ser concebida sem pecado? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus que hoje meditamos da liturgia da Santa Igreja Católica, na primeira leitura vemos São Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículos de 21 a 30. Ele anuncia o núcleo da nossa fé. A justiça de Deus se manifestou fora da lei, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois todos pecaram e estão privados da glória de Deus. De outro lado, temos o Evangelho de Lucas. Continuamos no Evangelho de Lucas e vemos a severa repreensão de Jesus aos mestres da lei, que ao invés de guiar o povo para o conhecimento salvífico, fecharam a chave da ciência, impedindo a entrada daqueles que queriam seguir o caminho, a verdade e a vida. Ambos os textos, irmãos, nos conduzem a uma única e essencial verdade. A salvação vem unicamente por Cristo Jesus, através da fé, e não pelas obras da lei ou pela soberba humana. Irmãos, Paulo declara que não há distinção entre judeus e pagãos. Todos pecaram. A lei revelou o pecado, mas não pôde justificar. A verdadeira justificação, o ato de Deus que nos torna justos e santos, vem gratuitamente, por sua graça, em virtude da redenção realizada por Cristo Jesus. O texto de hoje afirma: a justificação se dá gratuitamente, por sua graça, em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Eu fiz questão de repetir que é para ficar bem claro e bem explicado. A cruz de Cristo é um instrumento de expiação que nos reconcilia com Deus. E aqui tem uma questão que, para mim, pelo menos, é bem resolvida. Mas pode ser que para alguns de vocês ainda tenha uma certa dúvida. Pois, se todos pecaram, como a igreja ensina que Maria é sem pecado desde da sua concepção? Acontece o seguinte, irmãos. A teologia católica, a partir desta mesma base da redenção universal de Cristo, afirma o dogma da Imaculada Conceição. Este dogma, que foi proclamado solenemente pelo Papa Pio IX em 1854, um pouco tardio, vamos dizer assim, mas isso não quer dizer que a igreja só passou a acreditar em 1854. Não, o dogma só foi proclamado em 1854, mas a igreja acredita que Maria é virgem desde o seu início, nos primeiros séculos ali. Então, o Papa não coloca Maria fora da necessidade de ser redimida, mas sim a coloca como o primeiro e mais perfeito fruto da redenção de Cristo. Maria foi redimida de modo singular e preventivo, pelos méritos previstos de Jesus Cristo. Deus a preservou da mancha do pecado original desde o primeiro instante de sua concepção. Ela foi concebida na graça santificante. Quando o anjo a saúda com cheia de graça, ou no grego charitomene, a igreja vê o reconhecimento de um estado de santidade total, que precede a própria maternidade divina, que foi obra da graça de Deus, preparando a nova arca da aliança, para receber dignamente o Filho de Deus. Pensa comigo, se Maria não fosse redimida pela graça de Deus, nosso Senhor viria com pecado. E aí ele não seria nosso Senhor. Ah, mas então a avó Santana e o vô Joaquim teriam que ser preservados também. Não, irmãos. Você está falando de Deus. Deus cria a regra e ele cria a exceção. Ou você acha que o Criador não tem poder para fazer Maria redimida do pecado? Só que a Conceição, para nós católicos, é a prova cabal de que a justificação é gratuita e por graça. Se a justificação é um dom, Deus, em sua onipotência, pode concedê-lo de forma mais perfeita, redimindo Maria por via da preservação antecipadamente. Irmãos, ela foi redimida da forma que mais convém ao Redentor, de todo mal, incluindo o próprio pecado original. Maria não é uma exceção à redenção, ela é a prova da sua eficácia total. Ela é o modelo da humanidade plenamente restaurada, ou seja, a nova Eva, que, pela graça de Cristo, nunca esteve sob o domínio do pecado. Deu para entender? O resto, meus amigos, já que o justo vive pela fé, acredita na fé de 2000 anos que você, tenho certeza, não vai errar. Continuamos hoje também no Evangelho de Lucas e vemos que ele nos apresenta um contraponto da fé humilde, a soberba dos doutores da lei. Jesus lhes dirige mais um ai de vós, pois eles constroem túmulos para os profetas que seus antepassados mataram, testemunhando e aprovando na prática
a rejeição à salvação de Deus. E o mais grave é que eles tomaram a chave da ciência, ou seja, eles mesmos não entravam na verdade e impediam os que queriam entrar. A chave da ciência aqui, irmãos, era o conhecimento da lei e das escrituras, que deveria abrir o caminho para o Messias. Quando eu leio essa parte, eu ouço a voz de Jesus falando para Nicodemos: tu é o mestre da lei e não sabe dessas coisas? Pois é, eles usavam o seu saber para fechar o caminho, não reconhecendo Jesus Cristo. Já que toquei no nome de Maria, eu vou usar ele mais uma vez aqui, pois ela é o contraste perfeito com a atitude dos mestres da lei hoje. Ela não usa o seu privilégio de ser a Imaculada Conceição, nem tampouco de ser a Mãe de Deus para se ensoberbecer ou para se colocar acima dos outros. Não, ela se submete. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Sua grandeza está na sua humildade, irmãos. Enquanto os doutores da lei daquele tempo fechavam o caminho da salvação, e muitos no dia de hoje também não entram e não deixam os outros entrarem, Maria abre o caminho para nós. O seu sim incondicional permite que o Verbo de Deus se encarne. Sua vida é a prova de que a única via para a justiça e a fé humilde é acolher o dom gratuito de Deus. Irmãos, o mais sublime de tudo isso é que o pecado do qual Maria foi preservada reside a essência desse pecado, na sua raiz, é a soberba e a autossuficiência. Ou seja, as pessoas conhecem a Escritura de cabo a rabo e não entendem a simplicidade da Imaculada Conceição. Maria é imaculada porque o primeiro ser humano a viver na graça plena, em perfeita comunhão com Deus, foi ela, sem o peso ou a chave da autossuficiência. A Imaculada Conceição de Maria não é um desvio da palavra de Paulo em Romanos, irmãos, mas a sua coroa. Se o propósito de Deus é que todo homem seja justificado pela fé em Cristo, como o trecho nos afirma hoje, Maria nos mostra o que acontece quando a redenção atinge seu alvo de forma perfeita. Um ser humano totalmente preservado e cheio da graça de Deus. Ela é a prova de que a justiça de Deus se manifestou para todos e que o poder da graça de Cristo é tão grande que pode redimi-la de forma antecipada, para que pudesse ser a digna morada do Salvador. Se em Romanos hoje a justiça vem pela fé, em Maria vemos a fé que acolheu a justiça de Deus desde o primeiro instante. Se em Lucas Jesus condena os que fecham a chave da ciência, em Maria vemos o coração aberto que se tornou a porta do céu. Se Deus realizou esta obra perfeita em Maria por amor ao seu Filho, Ele também tem um projeto de santidade e plenitude de graça para cada um de nós, irmãos. Que a palavra de Deus hoje nos ensine a viver a fé humilde de Maria. Por isso, todo dia eu falo que nós tenhamos a fé de nossa mãe, sem a soberba dos mestres da lei, acolhendo a justificação, irmãos, que nos é dada gratuitamente em Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.